Boa noite a todos. É com muita alegria que nós damos início a esse nosso nono encontro do curso sobre Machado de Assis, coordenado pela nossa acadêmica Maria Elizabeth Saqueto. Hoje é o dia de nos encontrarmos com a palestrante doutora Maria Nazaré Laroca, também outra figura brilhante da nossa academia, que nos honra com a sua palestra. Eu quero aproveitar, antes do início dessa sessão, convidar a todos para participarem do 5º Encontro de Academias de Letras de Minas Gerais, que nós teremos nos dias 3 e 4, sexta e sábado próximos. No dia 3, às 14h30, será a primeira sessão, o primeiro trabalho, que é a oficina de escrita criativa, lá no MAN, às 14h30. Então, basta a pessoa chegar, é uma oficina aberta ao público, gratuita, é só a pessoa chegar, assinar seu nome e colocar o e-mail. E está sendo feito em parceria com o projeto Escritores Brasileiros. Então, todos estão convidados. Nós vamos encontrar com alguns participantes dos nossos cursos. Nós temos a Erilda de Araxá, ela está inscrita e virá nesse encontro também, e outras pessoas conhecidas daí. Agora eu passo a palavra a Beth, que vai fazer a apresentação da Nazaré. Beth, pode. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Eu estou substituindo a Marisa, mas daqui a pouquinho ela entrará, ela está um pouquinho atrasada. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Beth Saqueto, eu sou loira, dos cabelos cacheados, estou com uma roupa branca, um brinco de argola, um batom, como a Marisa tanto gosta, um batom vermelho, e hoje eu tenho o prazer de apresentar a doutora Maria Nazaré Laroca, de Carvalho Laroca, que foi minha professora na Universidade Federal de Juiz de Fora. Deu aula para mim no curso na disciplina Morfologia. E depois nós viemos a trabalhar juntas no SES. Nazaré nasceu em Juiz de Fora. Ela é acadêmica titular da Academia Juiz Forana de Letras, ocupando a cadeira 33, desde 22 de setembro de 2001. Ela é licenciada em Letras pela Faculdade de Educação da UFJF em 13 de 12 de 1970. Ela é mestre em Linguística e Filologia Linguística, pela Faculdade de Letras da UFRJ, em 2 de 10 de 1979. Ela é doutora em Letras pelo curso de doutorado em Letras da UF, da Universidade Fluminense, em 3 de 3 de 2010. É professora aposentada do curso de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora, ex-professora titular do antigo curso de Letras do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, o SES, autora de livros de gramática e linguística, livros de poesia em língua portuguesa e esperanto, coautora de Método de Ensino de Português para Estrangeiros, que eu tive o prazer de trabalhar com este método. Em outubro de 1988, a convite da Universidade Sofia de Tóquio, no Japão, juntamente com as coautoras do método, as professoras Nadine Bara e Sônia Maria da Cunha, deu aulas de português para estrangeiros durante um mês nas universidades de Tóquio, Osaka, Kyoto e Nara, no Japão. É esperantista desde 2003, foi ativa no movimento esperantista até 2020, data do grave acidente sofrido que a mantém em casa, presa na dor, infelizmente, porque é uma pessoa linda, linda, linda. Foi por amor à língua internacional Esperanto que fez o curso de doutorado em letras na UF,
sobre aspecto verbal em Esperanto, mesmo após sua aposentadoria na Universidade Federal de Juiz de Fora. Em julho de 2013 e 2016, frequentou o NASC, curso de verão norte-americano de Esperanto, na Universidade William Peace, na Califórnia do Norte, nos Estados Unidos. Como esperantista, viajou muito pelo mundo, participando de congressos nacionais e internacionais. Também hospedou-se gratuitamente em casas de esperantistas em Brugge, na Bélgica, em Roterdã e Amsterdã, na Holanda, em Paris, na França, em Ulm, na Alemanha, e em Washington, nos Estados Unidos. Desde 2013, edita um blog bilíngue com o título Conversando, Converso e Pouca Prosa. Publicações de Nazaré. Manual de Morfologia do Português, já na 5ª edição, Campinas, Pontes Editores, editora da UFJF também, parceria. Sem Cerimônia, Poesia, na 2ª edição, Juiz de Fora, 2000, prefaciado por Marisa Timpone Pereira e Terezinha Scher e Gilvan Procópio Ribeiro. Poemas Sem Endereço, Juiz de Fora, 2000, prefácio do Gilvan Procópio Ribeiro. Coautoria com a Nadime Bari e com a Sônia Maria da Cunha, Aprendendo Português do Brasil, um curso para estrangeiros, pela Pontes Editores. Travessia do Poema, pela Funalfa, por Campinas e também pela Pontes Editores, que teve o prefácio de Cláudia Paixão Coutinho. Penseloy, acho que é Penseloy, Poemas em Esperanto, por Campinas e Wechsler, editores de livros, em 2013, prefácio de Paulo Sérgio Viana. Pontualidade no livro Transitividade Traço a Traço, editado pela UF de Niterói. Chão de Pássaros, Brundo, Poemas Bilíngues, editora Lorenz, prefácio de Paulo Nascentes. Participação em antologias, Letras da Cidade, juntamente com a Marisa Timpone e a Leila Barbosa, pela Funalfa. Brasília Esperanta Parnaso, organizado por Sila Chaves e Neide Barros Rego, pela editora Oportuno, que são poemas em Esperanto. O 100... Só um minutinho aqui. Os 100 melhores poemas do Toque, os 100 melhores poemas do Toque, 140 poesia no Twitter, edições Carpe Diem, Beletra, Almanaco, número 13, da editora Mundial de Nova York, nos Estados Unidos. É um conto em Esperanto, um olhar poético sobre o Juiz de Fora, com Leila Barbosa e Marisa Timpone, ilustração de Valéria Faria, pela Funalfa. Juiz de Fora ao Luar, volume 1, com 5 poemas, da Griffon. Antologia 19, de 2018, antologia em húngaro, com 9 poemas traduzidos do Esperanto para o húngaro, pela esperantista Zabab Badi Tibor, e muitos outros, porque o currículo de Nazaré é riquíssimo, e hoje nós teremos o prazer de, além também de ter autora de 2 composições musicais em Esperanto. É um currículo lindíssimo, riquíssimo, além de premiações, menção honrosa, vários, primeiro lugar, troféus, muita premiação. É um currículo realmente de causar inveja. Nazaré é pequena no tamanho e grande no conhecimento. É um prazer, Nazaré, minha querida e amada professora.
tê-la aqui neste curso. E eu passo a palavra a você para que você faça a sua autodescrição para todos. Seja bem-vinda, sucesso para você na sua explanação. Boa noite a todos e todas. É uma grande honra e muita responsabilidade fazer a penúltima palestra desse ciclo, de quarto ciclo de palestra do Machado de Assis, coordenado pela nossa querida Maria Elizabeth Saqueto. Então, meus cumprimentos especiais ao trio de confreiras que está à frente desse rico evento cultural. Cumprimento a presidente da Academia Juscelina de Letras, Ceci Barbosa Campos, novamente a Maria Elizabeth Saqueto, a coordenadora deste curso, e a querida Marisa Timpone, diretora de eventos. Então, agradecendo a presença de todos e todas, e seguindo o protocolo, né, do projeto de inclusão da academia, eu farei uma breve autodescrição. Não gosto muito de me olhar no espelho, não, mas vou ter que olhar agora, né, gente? Bom, eu sou idosa, 75 anos, pequena estatura, ou seja, mínima, pele morena, rosto oval, cabelos muito curtos, avermelhados, estou usando óculos num tom vinho, 2 aparelhos auditivos, brincos pequenos e um batom avermelhado para copiar a Marisa, né, Marisa? A gente tem, a Beth também, todo mundo de batom vermelho. Bom, também estou usando uma blusa de malha preta, gosto muito dessa blusa porque ela me lembra os anos 60, 70. Ela é bordada de pedrinhas que parecem perolazinhas douradas e pedrinhas brilhantes. Bom, eu estou aqui numa sala que pode chamar de sala de estudo, copa, sala de jantar, tem biblioteca, atrás de mim tem uma mesa e um quadro do Carlos Bracher sobre Ouro Preto, uma cidade que eu amo, de várias reencarnações. Bom, hoje, 31 de outubro, é o Dia Internacional das Bruxas. Perfeito para conversar, para quem sabe conversar, não para mim. Perfeito para conversar um pouco sobre o bruxo do Cosme Velho, que eternamente nos enfeitiça e encanta. Mas sua bruxaria consiste em revelar com engenho e arte o ser humano como ele não quer se ver. Por meio de uma ironia sagaz, um humor mordaz e certo resignado pessimismo, o autor esquadrinha e desvela com sutileza, olha, com sutileza, o avesso do avesso da alma humana. Repito que é muita responsabilidade ousar falar sobre Machado depois de tantas palestras tão brilhantes. 8 palestras, gente. Eu sou a 9ª. E a Beth vai fechar gloriosamente, né? Bom, mas, todavia, eu espero que minha contribuição seja um pouco útil, né? Porque, para mim, foi um prazer ler e reler Casa Velha. Foi muito divertido, eu dei boas risadas. Parecia, gente, que eu estava assistindo a uma comédia dramática. Eu ri muito. Então, eu achei aqui, sabe, foi um presente. Mas eu vou dizer que qual é o presente? Quem me deu o presente está aí, ó, na palestra, o grande tradutor. Então, qual o motivo do título, o título da palestra sobre Casa Velha, apresentar a tradução em Esperanto, Malnova Domo, entre parênteses. É porque eu não conhecia a Casa Velha, na versão original. Então, eu li a obra primeiro na língua internacional Esperanto, eu recebi de presente uma requintada tradução, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, Malnova Domo. Tá vendo? Linda, com desenho, inclusive ele desenhou a Casa Velha também, é tudo, ele é tudo. Então, eu recebi esse presente, gentilíssimo presente, do tradutor, poeta, premiado internacionalmente, um amigo paulista, Dr. Paulo Sérgio Viana, membro da Academia de Letras de Lorena, São Paulo. Ele verteu para a língua internacional Esperanto várias obras de Machado de Assis. Gente, é muita coisa. Esperantistas do mundo inteiro, então, tem o privilégio de saborear as obras incomparáveis do mais importante escritor brasileiro. Eu tomo a liberdade de mostrar-lhes
as fotos das traduções, né, das capas, e eu fiz um PowerPoint, e a saudação informal, a mim feita, que eu, como representante da Academia Gestoriana de Letras, eu tomo a liberdade de apresentar para vocês, porque ele é um apaixonado por Machado de Assis e pelo Esperanto. Então, Frazão, por favor, é com você. Cadê o Frazão, gente? Vai mostrar o vídeo. Salutam minha querida amiga Nazaré Laroca, grande poeta, grande intelectual das Minas. Olha, estou muito honrado, muito feliz de você citar as minhas traduções de Machado de Assis para o Esperanto. Eu espero que os seus ouvintes aí, a sua plateia, aproveite dessa mensagem que nós deixamos a respeito do Esperanto, né? Eu queria dizer que quando eu era adolescente ainda, quando comecei a aprender Esperanto, também comecei a ler Machado de Assis, mais ou menos na mesma época. E me apaixonei por ambos, pelo Esperanto e pelo Machado de Assis. E imediatamente, desde aquela época, eu tinha a ideia de que tinha que unir as duas coisas, que o mundo dos esperantistas merecia conhecer Machado de Assis, que infelizmente ainda é pouco conhecido no mundo inteiro, né? Não é um escritor que tem o reconhecimento que ele merece no mundo inteiro. Então, eu passei a planejar para a minha vida traduzir obras de Machado de Assis para o Esperanto para que o público esperantista pudesse apreciar. É claro que a tradução nunca é a mesma coisa que ler no original, mas é o que se pode fazer. Uma das grandes missões do Esperanto é servir de ponte entre as culturas, entre os povos, para que os povos conheçam as culturas entre si. Então, fica aqui a minha mensagem de otimismo em relação ao ideal do Esperanto, para que todos os povos possam se irmanar, serem fraternos, que eles possam trocar as suas culturas em igualdade de condições, sem domínio político, sem domínio econômico, baseado exclusivamente na solidariedade entre todos, entre todas as nações, entre todas as culturas. Nazaré, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua atividade na academia e que você seja muito feliz daqui para frente. Uma grande saudação também para os seus ouvintes aí. Grande abraço para você, Nazaré. Obrigada. Eu vou pedir ao Frazão para apresentar o PowerPoint, são 4 slides assim, eu vou mostrar as traduções que ele fez dos grandes romances de Machado e contos também. Lá, Alienisto, né? O alienista, fácil de entender, né, gente? A Cartomante e outros contos, né? Lá de Venistino, cai ali e raconto. Então, nesse livro, nós temos A Cartomante, lá de Venistino, Missa do Galo, Cocomesso, Uns Braços, Bracoi, O Caso da Vara, Raconto Privergo, Conto de Escola, Raconto Prilerneio. Outros. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele traduziu Memórias Póstumas de Brás Cubas. Pós-morta e rememoro de Brás Cubas. Maravilhoso. Casa Velha, Malnova Domo. Essa é mais nova. Né? Outro, por favor. Dom Casmurro. O grande Dom Casmurro, para ser lido em Esperanto, gente. Ele não mudou o título, ele continua Dom Casmurro para qualquer pessoa de Israel, de Tóquio, que fala Esperanto, vai entender Dom Casmurro. Outro. Esaú e Jacó. Esav, Cai e Jacob. E agora, acho que é o último. Helena, em Esperanto, seria Helena. Então, é muita coisa que ele traduziu, e é um grande bem para a cultura, né? Essa tradução que ele faz de Machado de Assis, sabe? Eu acho isso fabuloso, né? Eu agradeço muito ter conhecido o Esperanto e poder ler obras de outros autores que eu nem sabia que existia por causa do Esperanto. Bom, voltando aqui à Casa Velha, né? Sabe-se que Casa Velha
esse negócio de sabe-se também não, tudo é dúvida, né? Sabe-se, talvez, vou sempre colocar um pontinho de dúvida. Sabe-se Casa Velha trata-se de uma obra pouco conhecida e pouco estudada, considerada como obra de menor valor por muitos estudiosos de Machado de Assis. Aí dá vontade de chorar, porque, gente, qualquer vírgula que Machado de Assis escreva, até mesmo uma página em branco, tem conteúdo, é Machado, né? Então, apenas assim que eu saiba, porque eu não pesquisei muito com a Beth, enfim, eu fiquei limitada dentro da minha dor durante 2, 3 meses. Sabe-se que apenas 2 grandes críticos se debruçaram sobre a obra. Lúcia Miguel Pereira, a mais importante pesquisadora, crítica literária, poeta e biógrafa de Machado de Assis. E o crítico britânico, professor, pesquisador, tradutor literário, John Gladstone. Então, ele é um dos grandes nomes mundiais relacionados a Machado. Durante minhas pesquisas, eu constatei que não há consenso entre esses 2 importantes críticos no que se refere à obra Casa Velha, como se verá a seguir. Então, Casa Velha, assim, me deu muito trabalho, né? Também recorri aos meus autores preferidos, como José Veríssimo e Antônio Cândido. E a leitura também de trabalhos acadêmicos, excelentes dissertações de mestrado de Tatiana Camila Nogueira, A Trama e Sua Forma, uma leitura de Casa Velha de Machado de Assis, Faculdade de Letras, UFMG, 2010. E Rogério de Souza Cruz, um estudo sobre Casa Velha de Machado de Assis, Universidade Federal Fluminense, Instituto de Letras, Niterói, 2013. Então, o pessoal está começando a descobrir Casa Velha, né? 2013 não é tão longe. Todas essas leituras ajudaram-me muito na tentativa de desvendar o enigma dessa joia esquecida no tesouro bibliográfico do genial Machado de Assis, o maior escritor afrodescendente de todos os tempos. Segundo o crítico americano Harold Bloom, como consta na introdução da tradução em Esperanto, Malnova Domo, ele coloca aqui essa frase do crítico Harold Bloom. Então, ao pesquisar sobre Casa Velha, eu me deparei com uma série de questões e dúvidas. Então, Machado, a dúvida não é só do conteúdo, é na forma também, gente. Então, não é brincadeira, né? Então, muitas questões e dúvidas. Por exemplo, quanto ao gênero, que você se perguntou logo no início, né? Seria novela, romance ou conto? Em que ano a obra teria sido escrita? Casa Velha pertenceria ao romantismo ou ao realismo? Ufa, né? A obra foi publicada em forma de boletim na revista carioca A Estação durante os anos de janeiro de 1885 a fevereiro de 1886. Repare bem a data, 1885, 1886. Depois da publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881. Mas isso não significa que ele tenha escrito a obra depois de ter escrito Brás Cubas. A obra poderia estar numa gavetinha quieta lá e Machado publicou. Então, é um enigma também para mim. Não sei se para a Beth é. Bom, Casa Velha foi publicado pela primeira vez em formato de livro em 1944, graças ao árduo trabalho de Lúcia Miguel Pereira, que juntou 25 episódios esparsos, publicados assim, de maneira irregular, como folhetim. Ela os publicou em forma de livro, com 10 capítulos, né? E fez uma crítica também, né, nessa publicação. Para a autora, sem muita convicção também, para ela, a obra é uma novela, até certo ponto. Mas para o John Gladstone, trata-se de um romance histórico curto. E foi considerada conto esquecido na publicação de obras completas de Machado de Assis pela editora Nova Aguilar. Pode, gente? Se vocês colocarem na internet assim, contos de Machado, aparece Casa Velha lá. Eu vi. Então, e nessa publicação aqui, que saiu em português para o vestibular da Unicamp, aqui na contracapa está dizendo assim, é o único romance de Machado de Assis que não foi publicado em forma de livro enquanto ele estava vivo. Ou seja,
os vestibulandos já vão entrando achando que vão ler um romance. Mas isso também não é tão importante assim. O importante é o que a gente lê em Casa Velha, né? Então, mas começou dando muito trabalho. Bom, vamos lá. A própria Lúcia Miguel Pereira, quando ela fala que é uma novela, ao mesmo tempo, ela também fala que ele é um romance. Aí eu fiquei, meu Deus, como é que eu faço? Ela fala assim, vou pular um pouco, ela fala assim, o caráter, ela diz assim, Casa Velha, onde ela acha, hein, que a principal personagem feminina é uma jovem cuja história e o caráter apresentam grandes semelhanças com o de Helena, segundo ela. Pois nesse pequeno romance, que não é, aliás, das boas páginas de Machado, não há nenhum toque autobiográfico. Da Taverna, eu discordo na minha pequenez de formiga aqui, porque não é as melhores, eu não acho que ele é das piores obras, nada disso. Eu fiquei encantada, me apaixonei por Casa Velha. Bom, mas também não é importante, né? Agora, graças à informação que a Beth me deu, eu pude adquirir esse livro que eu já mostrei, né? Que é uma publicação para o vestibular. Ele foi publicado agora em janeiro, para o vestibular da Unicamp do ano que vem. Então, a garotada que só lê emoji vai ter que ler Casa Velha, em língua portuguesa. E aqui tem, sabe o quê? Notas de rodapé, explicando o vocabulário que os meninos não vão saber, né? Então, é muito interessante colocar esses garotos para lerem alguma coisa séria, né? Deliciosamente séria. Bom, continuando. Então, graças a ela, eu li em português, porque eu li em Esperanto, tudo bem. Mas quando a Beth me convidou, eu falei, bom, não posso fugir, né? Casa Velha, eu li em Esperanto, adorei. Mesmo com minhas dificuldades, eu falei, vou em frente. Estou aqui, né? Bom, em se tratando de gênero, Casa Velha, no caso, a designação de... Agora, assim, eu vou dar a minha humilde opinião. A designação de novela, para mim, seria a melhor, porque trata-se de um corte na vida do personagem. É um corte. Nós vamos ver que a gente não sabe nada do que aconteceu com ele antes nem depois. Então, e esse corte, a própria Lúcia Miguel Pereira fala que a novela é um corte na vida do personagem. A gente não sabe muita coisa. E fora o fato também, é um livro fino, ele tem 10 capítulos só. Né? Bom, então a designação de novela, para mim, seria mais adequada. Pois o cônigo narrador, que também é complicado, eu vou explicar depois, cujo nome não sabemos, a gente não sabe o nome dele e nem do narrador. Esse narrador é muito complicado também, ele se desdobra. Bom, o cônigo narrador, cujo nome não sabemos, ele faz um recorte de sua vida quando ele era um padre de 32 anos e frequentava a Casa Velha, a famosa Casa Velha, uma mansão construída no final do século XVIII, e era a residência do ministro de Dom Pedro I, falecido ministro. Então, ele começa a frequentar a Casa Velha para investigar os papéis do falecido, para fazer um livro de história, como se ele fosse um historiador, ele ia tentar ser historiador, né? Então, ele vai, pede permissão à viúva, fala com o padre que celebrava a missa, porque essa casa tinha uma capela, então, uma capela que se abria aos domingos para as missas, né, do padre Mascarenhas rezava as missas, celebrava, e até o pessoal de fora podia assistir. Então, esse padre faz a intervenção, e a dona Antônia, viúva, que é a matriarca, né, poderosa daquela casa, já que o patriarca não está presente, ela deixa que o padre entre na casa e faça pesquisa. Ela permite, né? Então, nós vamos falar depois desse narrador, que é bastante complexo, tá? Segundo Lúcia Miguel Pereira, então, é isso. Como eu falei, a novela apresenta um corte na vida dos personagens, né? E em Casa Velha também, eu encontrei várias pistas muito curiosas, interessantes sobre o Machado. Então, segundo a própria Lúcia Miguel Pereira, a obra machadiana, ela disse, é uma janela para se penetrar na vida do autor, que sempre se mostrou reservado quanto à vida pessoal. Ele preferia que os holofotes se voltassem para as suas obras, e não para o seu nome. Então, Machado era muito tímido, muito reservado,
né? E segundo Lúcia Miguel Pereira, ele odiava pessoas derramadas, sabe? Uma pessoa esfuziante, ele tinha pavor, ele, Machado. Bom, então, eu não vou contar a história assim, sequencialmente, não. Um pouco eu vou assim, pelo meio. Vejamos agora um trecho da narrativa, a primeira conversa entre a viúva, Dona Antônia, a dona da casa, e o padre, que confirma esses argumentos da Miguel Pereira, né? A Dona Antônia fala assim: reverendíssimo, a casa está às suas ordens, disse-me ela. Fiz o que o seu padre Mascarenhas me pediu e a muito custo, não porque o julgue pessoa capaz, mas porque os livros e papéis de meu marido, ninguém mexe neles. Gente, quando eu vi isso, ninguém mexe neles, me apaixonei. Eu andar com luto, gente, professor de português, fica fascinado com figura de sintaxe. Ana Coluto, olha bem, os livros e papéis de meu marido, ninguém mexe neles. Isso é Machado. Então, eu fiquei velha professora de português a vida inteira, me apaixonei por esse anacoluto aqui. Bom, creia que agradeço... Aí o padre fala, creia que agradeço muito. Pode agradecer, interrompeu ela sorrindo. Não faria isso a outra pessoa, precisa ver tudo? Não posso dizer se tudo. Depois de um rápido exame, saberei mais ou menos o que é preciso. Agora vem o mais importante, ele fala assim, e Vossa Excelência também há de ser um livro para mim. O melhor livro, o mais íntimo. Ela fala, como? Espero que me conte algumas coisas que hão de ter ficado escondidas. As histórias fazem parte com as notícias pessoais. Vossa Excelência, esposa de ministro. Então, gente, essa é a confirmação, né? Ele mesmo achava, é a porta aberta para a gente entrar um pouco no ser Machado de Assis, né? A janela aberta, o porta aberta. Então, na primeira edição feita por Lúcia Miguel Pereira, em 1944, nós encontramos o primeiro texto crítico sobre a narrativa, escrito por ela. Então, para ela, como eu disse, né, e para muita gente, Memórias Postas de Brás Cubas, de 1881, seria o marco que dividiria a obra do ficcionista em duas partes. Uma primeira romântica e uma segunda mais próxima de uma literatura realista. Então, para ela, Miguel Pereira, Casa Velha apresentaria características semelhantes dos primeiros romances, tanto é que ela o compara a Helena. E a gente vai ver outra opinião totalmente diferente, que é a do John Gladstone. Apenas em 1986, John Gladstone retoma o assunto e apresenta uma nova leitura da narrativa. Em sua análise, o autor não concorda com a classificação de novela feita por Lúcia Miguel Pereira e assegura que a trama tem semelhança com um grande romance de Machado de Assis. Gente, Dom Casmurro, ele vê Casa Velha como Dom Casmurro, quer dizer, outro olhar, né? Como se fosse uma obra realista. Olha bem. Então, para lá, estaria, pois, na segunda fase considerada realista do escritor, né? E onde seria, na tal realista, encontraria os romances mais complexos, etc., né? Agora eu vou para os autores que eu amo. José Veríssimo e Antônio Cândido. José Veríssimo, que todo mundo conhece, importante historiador, crítico literário, contemporâneo e amigo de Machado, autor da História da Literatura Brasileira, 1915. Ele diz muita coisa, eu vou pular, ele fala assim, a data do nascimento de Machado, que ele nasceu em 1839, certo? 21 de junho de 1839. A data do seu nascimento e do seu aparecimento na literatura o fazem da última geração romântica, mas sua índole literária avessa a escolas, a sua singular personalidade, que ele não consentiu jamais matricular-se em alguma, quase desde os seus princípios, fizeram dele um escritor à parte, né? Que, tendo atravessado vários momentos e correntes literárias, a nenhuma realmente aderiu, senão muito parcialmente, guardando sempre a sua isenção. Isso é Machado. Bem na dele, né? Bom, então, ele fala uma coisa interessante aqui. Os seus primeiros contos e romances traziam ressaibos de romantismo, embora atenuados pelo congênito pessimismo e nativa ironia do autor. Ora,
o romantismo, não comportava nem a ironia, nem o pessimismo na forma desenganada, risonha e resignada de Machado de Assis. Então, ele não tem como discutir. E Antônio Cândido, que é o meu preferido, falou na obra Formação da Literatura Brasileira, de 1959, ele fala muita coisa, eu vou pular, ele diz assim, também ele não divide a obra de Machado em duas fases distintas, não divide. E adverte que muitos estudiosos têm dificuldade em classificar a obra machadiana devido ao conhecimento e à consciência crítica que o escritor possuía do processo de construção de uma literatura nacional que deveria se estruturar e desenvolver com a literatura universal. Machado é universalista, é atemporal, né? Como diz a Beth várias vezes. Então, agora, eu acho que o mais forte vem agora, que o Antônio Cândido fala em vários escritos. Para mim, foi fortíssimo, gente. Ele fala assim, pessoalmente, o que mais me atrai em seus livros é um outro tema, a transformação do homem em objeto do homem. Gente, isso aí é muito forte. Imagina os psicanalistas, né? Rosângela Rossi aí, filoneuroterapeuta. A transformação do homem em objeto do homem, gente, cadê o sujeito? Me deu vontade, eu fiquei muito chocada, porque é isso mesmo, sabe? Ele acertou na moça. A transformação do homem em objeto do homem, sem sujeito. Achei demais. Então, é uma das maldições ligadas à falta de liberdade verdadeira, econômica e espiritual. Este tema é um dos demônios familiares de sua obra, desde a forma atenuada do simples egoísmo até os extremos de sadismo e pilhagem monetária. É forte demais, né? Então, aquele conto Causa Secreta mexeu muito comigo, gente. Eu fiquei, nossa. E esse aí é uma delícia de ler. Eu aconselho que vocês leiam. Uma delícia. Bom, então, como diz a Rosângela Rossi, que é a nossa colega, confreira, filósofa, psicóloga, um monte de coisa, né? Filoneuroterapeuta. Ela está aí. Depois ela vai puxar minhas orelhas. A Rosângela falou que ler Machado é fazer uma terapia. Porque ela menciona que o ser humano é constituído de sombra e luz, né, Rosângela? Mas eu vou pedir licença a Rosângela e vou dar a minha modesta, meu palpite, minha opinião, tá? Pedindo licença a ela, eu vou além. Para mim, o autor fazia, que a Beth também não me puxa as orelhas, para mim, o autor fazia autoterapia por meio de suas obras. Ele talvez buscasse o autoconhecimento, quisesse compreender-se por meio da genialidade do seu talento criativo. Machado parece-me a luz que buscava compreender suas sombras. Como o genial poeta Fernando Pessoa, naquele belíssimo poema Prece, no livro O Eu Profundo, Pessoa fala assim, Senhor, protege-me e ampara, dá-me que eu me sinta teu, Senhor, livra-me de mim. Então, eu acho que Machado se livrava, projetando as sombras dele nos personagens, principalmente nos narradores. Sabe? É uma catarse. Posso estar errado, porque eu não sou psicóloga, eu sou uma mera professorinha de português, tá? Bom, continuando. Então, a narrativa, ou diegese também, né? Ela tem duas vozes, pelo menos duas vozes. Então, há uma voz heterodiegética, terceira pessoa, o narrador onisciente, né? Cujo nome também nós não sabemos, ele recebe a história do cônego, né? E depois repassa para nós, já na pele do cônego. Aí que está a malandragem, desculpa, entre parênteses. Então, eu vou ler as duas primeiras frases que começam o romance. A voz onisciente fala assim, aqui está o que contava há muitos anos um velho cônego da Capela Imperial. Olha bem, o padre já é velho e é cônego, quer dizer, subiu na hierarquia da igreja, né? Eu não entendo muito bem, mas é isso aí, cônego é mais do que padre. Então, ele contava há muitos anos. Aí, e põe 2 pontos. Aqui está, põe 2 pontos, e vem a outra frase, que já é o narrador
homodiegético, primeira pessoa, né? Já é o padre. Ele fala assim, não desejo ao meu maior inimigo o que me aconteceu no mês de abril de 1839. Então, esses dois parágrafos são fascinantes no meu ponto de vista. Porque, olha bem, o narrador onisciente, ele vai recontar, ele recebe essa história há muitos anos, e vai nos contar, ele era ouvinte, e esse padre, esse cônego contava. Então, do meu ponto de vista puramente linguístico, agora eu vou pedir licença para falar do que eu sei, puramente linguístico, debruçando-me sobre a linguagem desse narrador, eu achei interessante a sua apresentação, como se conversasse com a leitora ou leitor do folhetim, é claro, né? Porque também Machado era um grande cronista, ele conversava com as pessoas. Então, ele conversava e há uma intimidade com a gente, porque ele fala assim, olha, eu vou pegar as palavras da frase, tá? Aqui está o que contava, né? Parar nessa. O advérbio demonstrativo deítico aqui significa neste lugar. Ou seja, na diegese, na narrativa. Que também faz correlação com nesta hora, aqui e agora. Então, os pronomes pronome pessoal e os demonstrativos se correlacionam deiticamente. Eu, este, esta, aqui e agora. Então, eu estou lendo por esse prisma, tá? Então, aqui está. Agora, nesta hora, ou seja, o tempo presente do leitor do folhetim e da leitora de 2023. Claro, né? O tempo da narrativa. Aqui está o que contava. Esse o é um pronome demonstrativo, é aquilo que contava. Esse o, gente, ele sintetiza toda a narrativa. Aqui está o que contava há muitos anos. Então, o verbo contava, no pretérito imperfeito do indicativo, mostra o aspecto imperfectivo, que significa uma ação inacabada ou uma ação frequentativa, repetida no passado. Porque esse cônego ia contando. E essa voz onisciente escutava, ouvia. Então, esse verbo contava, né? De repente, se transforma em aspecto perfectivo, né? Em primeira pessoa, na voz do padre, que mimetiza e incorpora a voz do padre. Então, aí, são dois narradores, né? Duas vozes. Então, ele fala aí, essa voz homodiegética, essa voz de primeira pessoa, a voz do padre, usa o verbo aconteceu. Ele fala assim, não desejo ao meu maior inimigo o que me aconteceu em no mês de abril de 1839. Então, ele usa o pretérito perfeito, o aspecto perfectivo, que fecha a narrativa, e que é o corte, que é a novela. Então, Machado é isso, gente. Então, no vestibular da Unicamp, queria eu estar lá fazendo essa prova. Eu como fazia quadradinho na época do vestibular daqui, né? É uma delícia, Machado, gente. Olha que linguagem, né? Então, ele usa o aspecto perfeito. E é muito interessante também que em 1839, abril de 1839, vou fazer aqui pode ser uma bobagem, mas Machado de Assis nasceu em 21 de junho de 1839. Então, o Machadinho é a mamãe dele. Ou seja, ele parece, a impressão que dá, é só impressão, tá, gente? A impressão que dá é que o próprio autor, tudo é impressão, porque nada se pode falar que é verdade, é Machado, não é dúvida. Parecia que o autor queria fazer uma viagem crítica literária no tempo, mergulhando muito sutilmente, né, no contexto histórico e social do seu nascimento por meio das falas dos personagens de Casa Velha. Mas pode não ser assim também, né? Então, é tudo assim meio que é duvidoso, tá, gente? Não estou fazendo afirmativa nenhuma. Depois é difícil, tá? Vocês me perdoem, mas é Machado. Então, todo mundo sabe história, eu não preciso contar aqui. Que essa época, 1879, né? Era depois do fim do primeiro reinado, né? Com a abdicação de Dom Pedro I em 1831,
inaugurou-se o chamado período regencial. Eu dei uma olhadinha na história, aqui para ser rápido. Então, havia uma forte estabilidade política, né, e revolta de norte a sul do país, principalmente do sul, né? Quem não se lembra do... Agora eu perdi aqui. Aquele Gonçalves, Bento Gonçalves, né? Então, a Guerra dos Farrapos. Aí, o que acontece? Essas revoltas todas de satisfação, né, do povo com o governo, com a economia, levaram o Dom Pedro a abdicar e deixou uma criança como seu herdeiro. Dom Pedro II tinha mais ou menos 6 anos, 7 anos, sei lá. Então, vamos ver o que o Coronel Raimundo, um personagem que frequentava a mesa de Dona Antônia, um personagem autoritário, escravagista, poderoso, um homem rural, sabe? Machado joga esse personagem na cara da gente. A opinião do coronel é importante para a gente ver como é que estava ali, né, o cenário. Reverendíssimo bradou parando embaixo da janela o coronel. Os farrapos invadiram Santa Catarina, entraram na laguna e os legais fugiram. Eu, se fosse o governo, mandava fuzilar a todos eles para escarmento, quer dizer, para punição. Vejam bem, parece muito que a gente está falando deste século, né? Mandava fuzilar todos, né? Olha bem, esse coronel é horroroso, mas ele frequentava mesmo Dona Antônia, a matriarca, a imperatriz daquele reino ali. Então, ele tem um pensamento retrógrado, né? E ele é exemplo da sociedade patriarcal, machista e escravagista da época, né? E frequentava lá. Mas, por outro lado, vamos ver o que a menina mestranda, a Tatiana Camila Nogueira, ela fala uma coisa que me interessou muito sobre Casa Velha. Fala assim. Uma palestra, mas pode falar. Então tá, depois eu falo. Não é importante, não. Nosso o tradutor está ali, deu algum probleminha. Então, bem-vindo, mestre. Bom, então, o que a menina fala? A menina não, a mestranda fala, Tatiana Camila Nogueira. Ela fala o seguinte: nosso ponto de vista é que o texto literário não é um reflexo da sociedade. Aí eu me lembrei dos meus estudos lá dos anos 60. Vejam bem, ela não é um reflexo da sociedade, mas há entre eles uma relação constante e dialética. Desse modo, o objetivo é enfocar a estrutura social que aparece em Casa Velha como ela foi internalizada na trama. A autora faz referência, entre outros, a Georg Lukács, o crítico húngaro, marxista, cujo livro A Teoria do Romance, o meu grupo jovem dos anos 60 e 70 estudava com entusiasmo. Georg Lukács, né? O grande Georg Lukács. Então, segundo Lukács, o fato histórico se torna a estrutura da obra literária. Olha bem, estrutura. É um elemento social, se torna fator de constituição da estrutura e não modelo de conteúdo. E o paralelismo se atenua até eventualmente desaparecer. Sendo assim, os estudos de Lukács apontam para um modo de ver a literatura, um construto dialético, que engloba e transpassa as estruturas social e literária. Então, é engano pensar assim, é o Brasil. O John Gladstone teve coragem de falar que Casa Velha é uma sinédoque da sociedade do regime. É até quenar um romance. Não é sinédoque, para mim, coisíssima nenhuma. Entendeu? Imagina, diminuir, né? Então, os conflitos externos do Brasil, no caso, né, dialogam com os conflitos internos das personagens de Casa Velha. Tanto que, em dado momento, o padre narrador reflete, porque ele está narrando no presente, mas ele atua no passado, ele se desdobra, ele é uma loucura. Me deu muita dor de cabeça esse padre aí. Então, ele reflete sobre o desinteresse da Dona Antônia em relação às notícias, né, que estavam ocorrendo no país. Os rebeldes, para ela não interessava, porque aí o narrador fala assim, tinha outra rebelião em casa, e para ela, a crise doméstica valia mais que a pública. Qual era a crise da casa? Porque o filho de Dona Antônia, o Félix, o herdeiro, o único herdeiro, né, daquela família abastada, estava
de amores com a agregada da casa, Lalau, que é apelido de Cláudia. Imagina se Dona Antônia ia deixar que o filho dela casasse com a moça, a agregada. De jeito nenhum. Então, ela estava ali naquele conflito, que para ela não mais interessante do que a guerra dos farrapos, a sabidada, a balaiada, seja lá o que for. Então, o padre, ele vê-se tão envolvido com a família que vai mudar o foco da atenção dele, né? E, em vez de escrever sobre política, a história do imperador, do reinado, do Dom Pedro I reinado, ele vai falar sobre o drama familiar, do qual ele participa também. Ele vai entrar de cabeça na história. Então, aí vem uma ironiazinha aqui, para variar, né? O narrador muda os planos e ele fala assim: mas nem a alma do homem, nem a alma de um homem é tão estreita que não caibam nela coisas contrárias, nem eu era tão historiador como presumira. Não escrevi a história que esperava. A que trouxe de lá é esta. Aí eu levei um susto. Gente, ele está falando igual a voz onisciente. Esta? Como assim? Então, ele se desdobra. Então, quer dizer, a voz onisciente, ela sabe, parece que ela mimetiza mesmo, né? Ela incorpora a voz homodiegética do padre. Porque ele fala esta, aqui, né? E quem é que fala em esta? É lá em cima, né? É a voz onisciente, heterodiegética. Então, eu falei assim, meu Deus, então Casa Velha é complicadinho mesmo, não é uma coisa assim, banal, não. Então, vamos lá. Então, há uma mistura temporal entre presente e passado, e também, como a Leila Barbosa e a Marisa falaram, o que é tempo, né? Não vou entrar no significado de tempo, não, porque isso aí deixa para o ar e isso vai para lá. Tempo. Não sei o que é tempo, né? Então, ele vai falar sobre a história do drama vivido por ele, por Dona Antônia, a matriarca, por Félix, o filho dela, e Lalau, a Cláudia, Lalau, que era agregada. Então, nessa família, a gente se encontra uma estrutura comum da família brasileira do início do século XIX, né? Composta pela matriarca ou patriarca, no caso, a Dona Antônia, ela é viúva, ela representa o poder patriarcal, o filho herdeiro, Félix, bacharel, sem ambição, de 20 anos, não queria saber de nada, ele não sabia se ia trabalhar na lavoura, ou se queria trabalhar com indústria, ou comércio, até pensou em ser deputado, quer dizer, ele não tinha, um bom vivant, queria ficar quietinho em casa, porque a moça também estava lá, né? O interesse dele é ficar em casa, mas ele era um bom vivant. Bom, e a presença da agregada Lalau. Aliás, ter agregado em casa, naquela época, era bem comum, a pessoa ostentava. Eu tenho agregados, né? Quem não se lembra do Zé Dias, né? Dos seus superlativos, né? Lindíssimo. Bom, então, o narrador e Lalau tem um relacionamento, eu achei muito interessante, dos dois. Ele apresenta Lalau mais ou menos assim. Eu vou pular um monte de coisa, porque não vai dar tempo, né? Não tendo pai nem mãe, vivia em casa de uma tia, a dona Mafalda, ela morava lá. Mas pode-se dizer que ela nasceu em Casa Velha, porque os pais dela, né, vou ler Machado, onde os pais estiveram muito tempo como agregados e aonde iam passar dias e semanas. Daí a intimidade dessa mocinha que chegava a infringir a ordem austera da casa. Então, o que ela fazia? Não indo para a mesa de jantar no horário marcado por Dona Antônia, né? E Dona Antônia deu a ela uma educação primorosa, como se ela fosse filha dela. Mas aí há uma espécie de enfrentamento da relação de favor entre a agregada e o dono da casa, a dona da casa, no caso, que é o tema da dissertação do Rogério, que eu vou falar depois. Então, a Lalau andava na própria sede de Dona Antônia, e ela era uma moça alegre, ela trazia alegria para casa, a Dona Antônia gostava dela. Então, mas Dona Antônia amava a moça, sinceramente, mas ela achava bom casá-la o quanto antes, porque ela tinha a responsabilidade do seu destino, ou seja, ela desconfiou do namoro do filho, um relacionamento, assim, quase que platônico entre ele e a moça, né? Então, ela tinha 3 objetivos. 1, separar os dois.
2, casar o filho com a neta da baronesa, que sempre ia lá, frequentava a casa, era uma coisa muito chique, né? Ter uma aristocrata na casa, e ela também se achava meio que aristocrática, a dona Antônia. E a outra coisa é casar o Lalau com o Vitorino, que era o filho do serjeiro, aquele que consertava as carruagens. Estava tudo na cabeça dela, né? Então, o livro, além de ser engraçado, que eu ri muito em alguns momentos, é pura poesia, porque olha como o padre, esse narrador, descreve Lalau. Eu achei esse pedaço, assim, poesia pura. Lá, ele fala assim, Lalau escutou-me com os olhos parados. Ela que os trazia como um casal de borboletas. Gente, isso é um poema. Ela que os trazia como um casal de borboletas. Eu queria fazer um poema assim, é demais. Então, Machado é o poeta da ficção por excelência, é maravilhoso, né? Então, já falei também do Félix, que não sabia de nada, ele era obediente à mãe dele, subserviente, a mãe falava, ele obedecia, ele jamais afrontaria a mãe, jamais, né? Mas ele, assim, eu não vou dizer que ele amava a moça, no final eu não acho que ele amava tanto essa moça assim, não, porque na hora acontece um fato lá, que ele fica sabendo que um problema, ele fica triste, vai embora, tal, dorme, no outro dia levanta feliz da vida. Não, já passou, quer dizer, ele, não sei se ele gostava realmente dela, mas ela o amava, isso é importante, né? Bom, agora é interessante a ironia de Machado, na hora que ele descreve ele faz uma crítica à distinção de classe social, né? Porque Lalau é de uma classe pobre, né? Ela vivia de favor, né? E o rapaz era o quê? Era rico, né? E a dona Antônia queria juntar fortunas. A neta da baronesa, ela tinha maneiras aristocráticas, tinha os cabelos ruivos, parecia uma alemã, e dona Antônia adorava isso, quer dizer, uma crítica também ao preconceito racial, né? Enfim, então, o Félix fala assim, tomara que, eu acho que eu estou passando da hora, né? Eu queria acabar, tem muita coisa para falar. Bom, vou tentar. O Félix fala com o padre que a mãe desconfia deles e que não vai deixar que eles fiquem juntos, né? Então, o que ele fala mais interessante, ele fala assim, o padre pergunta, mas como assim? Ela estima a moça. Aí ele falou, não, o senhor não conhece mamãe. É um coração de pomba. E gosta dela como se fosse sua filha, tudo bem. Mas coração é uma coisa e cabeça é outra. Gente, essa também é forte. Coração é uma coisa, cabeça é outra. Então, ele ainda fala assim, se Lalau adoecesse, ela ficaria velando por ela ali, a cabeceira. Mas casar comigo, não, são coisas diferentes, né? Então, o padre tem muita coisa para falar, não sei se vai dar tempo, ele se insere na trama de maneira surpreendente, né? Ele se desdobra, ele organiza a trama, por exemplo, ele explica que como o leitor deve ler, por exemplo, ele fala assim, notem bem que às vezes ela ouvia mal, então ele aponta a maneira de ler, então ele é ao mesmo tempo o narrador, ele é ao mesmo tempo o protagonista, no meu entender, e ele explica como deve ser lido, ele fala, notem bem, né? Ele guia a leitura para o leitor. Achei muito interessante. Lembremos que ele já, sabe, a seguir, vou falar, como eu já falei antes, tem isso também. E eu espero poder falar pelo menos esse pedacinho, um momento que eu ri demais, quando o padre mostra toda a sua astúcia para ganhar a confiança do rapaz, né? Ele está trabalhando na biblioteca, pega um livro, de um poeta historiador florentino chamado Benedetto Varchi, História Fiorentina. Ele pega um volume lá e olha para o Félix e fala assim, olha, se aquela fosse uma edição truncada, se ali tivesse a última página, que alguns exemplares faltavam, tratasse então de um livro descomunalmente sacrílego e brutal, porque como é que um livro assim poderia estar na estante do ministro, né, do falecido ministro? Acontece que essa obra são 16 volumes, e aí há um relato de infame violência sexual feita por Pier Luigi Farnese, filho bastardo do Papa Paulo III, ao jovem Cosimo Guerri, bispo de Fano.
Então, o nome civil do Papa Paulo III era Alexandre Farnese, eleito Papa em 1534, lá no século XVI. Então, o padre sente que o rapaz ficou subjugado, fascinado com a cultura do padre, né? Aí ele põe o livro lá na estante e fala assim: nem confesso esse incidente que me envergonha, senão porque, além da resolução de dizer tudo, importa explicar o poder que logo exerci naquela casa, especialmente no espírito moço. No entanto, ele afirma que nunca tinha lido o livro, que foi um colega que falou sobre isso, quer dizer, ele teve essa coragem de falar, ele não leu o livro, sabe? E falou isso. Então, a gente ri muito, né? Então, esse padre não me convence como padre, ele é muito mais homem do que padre, entendeu? O escrito de padre. São 8 horas. Cecília, posso continuar ou tem que parar por aqui? Obrigada, então. Porque realmente eu me empolguei, meu Deus do céu. Bom, então já falei que Lalau parece que ela está enfrentando a dona, mas com muita delicadeza. Tem um momento que ela vai explodir, mas ela faz o que ela quer. E ela é uma espécie de alegria da casa também, né? Aí, no momento que ela explode, ela fala assim, é um momento bem dramático, ela fala assim: devia ser assim mesmo, eu não valho nada, não sou nada, não tenho avó baronesa, sou uma agregadazinha. Aí, esse momento em que ela explode, é porque ela vê que o Félix começa a ignorá-la. Porque a trama é muito bem enredada, muito bem feita. Primeiro, a dona Antônia fala que não pode casar com o filho dela, porque o filho dela é o filho dela, imagina, né? Depois, o padre quer ajudar e não pode. Aí, ela inventa um caso de incesto. Ela teve coragem de inventar isso. Aí, e delega para o padre, para ele contar para os dois. Coitado do padre, ele conta para o menino. O rapaz fica muito pesaroso, enfim, vai andando triste, mas Lalau não sabe, e ela vai passear na casa da tia, quando ela volta, ela vê tudo mudado, né? Um silêncio total, e ela fica desesperada, ela não sabe o que aconteceu. Né? Então, e ela cresce, durante a narrativa, ela cresce muito. Um momento muito importante é quando ela conversa com um escravo louco. A loucura aí, gente. Eu achei emocionante a empatia de Lalau com aquele escravo chamado Gira. Não é? Ele toca o sino da capela. E ele é louco, ninguém lhe dá atenção, e ela vai lá 2 vezes por semana e ouve as histórias dele. Então, ela é a luz para ele, ela trata a sociedade para ele. Então, ela representava aos olhos dele alguma coisa mais do que uma simples criatura, era a sociedade humana, uma sombra da consciência antiga. Então, vale a pena ver. Ele fala assim, ela dava-lhe essa curta imersão do abismo, né? E 1 ou 2 vezes ela ia lá conversar com ele, como se vai ver. Então, eu preciso contar esse pedacinho, porque é muito, muito comovente. Ela fala com o Gira assim, e depois? Depois, o rei pegou o Gavião cantou. Gavião canta? Gavião? Ué, gente, Gavião cantou. Calunga, Mussanga, Monandengue. Calunga, Mussanga, Monandengue. Gente, é um canto que me pareceu africano, muito nostálgico, sabe? Então, eu fiquei muito emocionada com isso. Mas tem mais coisa, vou ter que pular um monte de coisa aqui. Então, o padre quer ajudar os dois, tem boa intenção, mas aí complica um pouco, porque, além de todo esse conflito, gente, o padre também fica apaixonado pela moça. É um amor que é impossível, o padre ama a menina. Fica fascinado por ela, né? Ele fala que ele só percebeu isso quando o amor insinuou-se-lhe no coração à maneira das cobras, e só lhe sentia a presença pela dentada do ciúme. Quando ele vê que Lalau é apaixonada pelo moço, e o olhinho dela brilha, ele fala, viu para não de inveja? Ela fala, vi. Aí ele dói nele. Então, é o amor. Vou ter que pular minhas coisas, meu Deus. Então, deixa eu falar um pedacinho muito poético e eclesiástico. O padre está à janela, com a dona Antônia do lado, e os dois estão lá no terreiro conversando, né? Então, ele fala assim, não se podia ouvir-lhes nada, mas era claro que falavam de si mesmos. Às vezes, a boca interrompia os salmos, que ia dizendo, para deixar a antífona aos olhos.
logo depois recitava o cântico, era a eterna aleluia dos namorados. Gente, que coisa mais linda isso! Eterna aleluia dos namorados. Eu não conseguiria... Bom, então eu vou pular umas coisas para chegar no fim. Que o padre, uma espécie de reviravolta, de folhetim mesmo, o padre descobre a falsa consanguinidade, que Dona Antônia joga, e o tiro sai pela culatra. Ela inventa o incesto. Aí, na verdade, houve uma relação de adultério do marido dela com a mãe de Lalau. E a Lalau considerava a mãe como uma santa, além de lindíssima, belíssima, era uma santa, né? E na hora que Machado, o narrador, descreve estou terminando, hein, gente? Descreve o ministro, só pelo retrato, eu adorei, porque ele fala assim, a boca voluptuosa, um adjetivo só, gente. Um adjetivo descreveu aquele ministro, ex-ministro adúltero, que tinha uma vida extraconjugal bem movimentada, sabe? E isso era muito aplaudido pela sociedade, porque os homens podiam trair, mulher não. Né? Então, é uma sociedade bem machista. Então, eu adorei esse boca voluptuosa do ministro. Então, como o padre abre um bilhetinho dentro de um livro, e é um bilhete do ministro para a mãe de Lalau. E nesse bilhete o ministro fala que não se preocupe, não venha aqui, me esqueça, Deus é bom, levou o anjinho. Quer dizer, houve uma criança e essa criança morreu, Deus é bom, levou o anjinho. Quer dizer, olha que hipocrisia, Deus é bom, levou o anjinho. Gente, né? Aí o padre é inteligente, ele pega o bilhete e vai até a casa da Dona Mafalda, a tia, para saber se Lalau é a filha do ministro, né? Aí a tia fala, não, ela não é. Quando Lalau foi para a casa do Dona Antônia, ela tinha 3 anos. Então, o que acontece? Ela conta que houve uma criança que morreu e que ela conhecia a vida amorosa da cunhada dela, porque ela é tia paterna. Então, quando Lalau descobre que a mãe dela era amante do ministro, ela fica tão arrasada, porque para ela, amante era sinônimo de prostituta naquela época. Então, ela se recusa a casar com o Félix, recusa. O que acontece? Dona Antônia se vê duplamente vencida no orgulho, porque ela tem que admitir o casamento agora dos dois, porque ela descobre que o marido a traía, então o pai tem que contar para ela. E ela inventou o incesto e realmente existiu um adultério, mas não incesto, né? Então, ela foi vencida no orgulho e no amor, porque ela não sabia, ela venerava esse marido como um santo, um herói e um santo. Então, ela vai atrás de Lalau e quer trazê-la para casa, e ela se recusa, ela não quer casar com ele. O que acontece no final? Ela vai morar com a tia, quer arrumar um emprego, um trabalho digno de costureira, para não depender de ninguém. Então, aí surge uma outra classe, que não é nem dos aristocratas, abastados, e nem dos escravos. Lalau quer trabalhar, e ela se casa com Vitorino, o filho do serjeiro, né? Aí, no final, a última frase, eu vou pedir licença para ler, ele deixa a gente na eterna dúvida, e ele decepciona o leitor. Eu queria que fosse um conto de fadas, que eles acabassem juntos. Mas aí, a Dona Antônia fala num capítulo bem antes, ela fala assim, não é um conto de fadas, ela advertiu. E, então, Machado também dá uma cutucada, uma alfinetada nos contos, romances cor-de-rosa, né? Então, ele fala assim, ele nos deixa a dúvida, a eterna dúvida, e apresenta-nos, por meio de uma filosofia cética e resignada, a conclusão da sua narrativa. Ele fala assim, um dia recebi recado de Dona Mafalda, corri a ver o que era. Disse-me que o filho do serjeiro Vitorino fora pedir em casamento e que a moça consultada respondeu que sim. Soube depois que ela mesma o incitara a fazê-lo. Então, as pessoas se casavam não por amor, viram? Ela casou com o Vitorino porque era necessário. Compreendi que tudo estava acabado. Félix padeceu muito com essa notícia. Mas nada é eterno neste mundo. E ele próprio acabou casando com a Sinhazinha, a neta da baronesa. Aí termina assim. Se ele e Lalau foram felizes, não sei.
mas foram honestos, isso basta. E para fechar, a última frase que vale a pena, da Lúcia Miguel Pereira, ela fala assim: à medida que vai recuando para o passado, sentimos melhor o que representa para o Brasil esse mestiço, que tanto elevou sua raça e o seu povo, a pureza dessa personalidade que paira sobre a literatura brasileira como um símbolo da nobreza, do pensamento e do poder do espírito. Muito obrigada pela paciência, gente. Perdoe-me que eu passei da hora. Perdão. Parei aqui. Vou pedir liberdade, licença, Beth, para retomar aqui o posto que ela me salvou, sabendo da chuva que estava, e dizer que a Nazaré é exatamente assim. O que ela tem de pequenininha, ela tem de grande nas leituras. Nazaré é absolutamente incrível. Além de excelente poeta, ela tem estudos críticos primorosos. Então, tinha que alongar, a questão foi séria, porque você entrou com linguística, você entrou com psicanálise, você entrou com os grandes críticos, criticou os críticos, os uniu e nos mostrou. Eu só queria acrescentar, antes de agradecer a Beth por ter assumido o posto também, né, porque o tempo inteiro ela fez um trabalho de crítica exemplar aqui no chat. Sugiro que todos leiam os comentários que dialogaram com a Nazaré, é que a Nazaré tem uma frase ímpar, que é assim: você conhece, você confia. Foi o slogan que a Nazaré fez para a Volkswagen, ela ganhou o Prêmio Nacional, e é isso. Nazaré, você conhece, você confia. Eu tinha certeza que ia sair dessa forma. Lembrou, Maria? Eu não esqueço quando você ganhou esse prêmio. Parabéns para você, eu tive a honra já de prefaciá-la mais de uma vez, mas eu quero dizer a vocês, Nazaré é um legado que nós temos na JE. Não podemos deixar de ouvi-la. E foi até pouco tempo, eu ouviria até amanhã. Eu quero, então, agradecer a Beth, que me segurou minhas pontas, como diria o outro, e o fez com maestria, como sempre. Agradecer a todos e lembrar que tem aqui a mão levantada desde o início. O Piscinini, a Ivone, a Beth, que eu vi aqui. Você posso falar uma coisinha? Nós temos a honra de ter aqui, eu estou vendo o tradutor, Paulo Sérgio Viana está aqui, o grande tradutor. Se ele pudesse falar oi, eu gostaria. Paulo? Ele Oi, está Paulo. aqui, sim. Doutor Paulo Viana, fala um oi para nós. Nazaré, boa noite a todos. Parabéns pela sua palestra, Nazaré, foi muito enriquecedora. Você realmente foi muito sagaz na sua maneira de abordar o enigma que é a Casa Velha. É uma verdadeira pérola da nossa literatura que você mostrou muito bem. Parabéns. Olha, eu posso dizer a você que não foi um pequeno desafio traduzir essa pequena pérola para outra língua, mas você enriqueceu a minha visão do livro novamente. Muito obrigado, Nazaré. Parabéns, viu? Parabéns a todos. Quero saudar a vocês todos em nome da Academia de Letras de Lorena, fraternalmente. Grande abraço a todos. Agora andar, Dom Paulo. Obrigada, parabéns, doutor Paulo. Então, pela ordem, temos o Piscinini, agora não está nem aparecendo. A Ivone e a Beth, o Piscinini chegando. Ah, sim, apareceu. Piscinini, Ivone e Beth. Boa noite. Nazaré, eu quase que no final da fala, vai ser a última palavra, vai ser a última frase, eu levantei a mão. Não me surpreende a sua belíssima apresentação. Olha, você conseguiu aquilo que poucos conseguem fazer. Entender nas entrelinhas da obra, cujo tradutor também nos ajudou muito, e eu parabenizo, conseguiu mostrar uma narrativa irônica, sarcástica, intelectual,
personalista por trás de uma psicologia que, naquela época, ele já antecedia os dias atuais. O trama irônico, sarcástico que nós vivemos na atualidade. Gostei muito do que você falou, mas não é surpresa para mim. Meus parabéns, minha ilustre confreira. Eu te admiro cada vez mais. Poucas pessoas, entretanto, têm o dom de relevar e revelar o que está por trás das linhas do escritor. E você o fez brilhantemente. Meus parabéns. Obrigado, Piscinini. Ivone. Você está sem som. É meu som, eu vi. A Ivone estando a posse, eu vou pular, então. Vamos para a Beth, que está de mão levantada, e, como de praxe, depois passar para a nossa presidente, Ceci Barbosa, não antes deixando de anunciar que não percam a nossa última esplendorosa atração. Beth, na próxima terça-feira, que falará para você. Vocês viram, aos poucos, no primeiro dia e durante o curso inteiro, o tanto que ela nos enriqueceu. Hoje, com tanta riqueza que a Nazaré nos trouxe, ela ainda complementou para nós. É alguém que precisava de trazer isso para nós. Fico muito feliz. Com vocês, Beth, depois Ceci. Por último, a Ana, para despedidas. Minha querida Nazaré, você realmente, eu fiz um comentário no chat sobre a questão do conhecimento linguístico, o quanto ajuda o conhecimento linguístico para uma análise. Porque nenhum escritor escreve por acaso. Um texto é sempre elaborado. O escritor risca, rabisca, volta, refaz. E o Machado sempre foi muito criterioso e muito cuidadoso na escolha dos narradores, na escolha dos tempos verbais, na escolha dos nomes das personagens e de outras coisas tantas. Muitas vezes as pessoas ficam preocupadas com a temática machadiana, mas por trás dessa temática existe muito mais do que um simples tema. Existe uma elaboração profunda de um grande conhecedor da língua. E você fez essa abordagem de uma forma... Eu ficaria aqui a madrugada inteira ouvindo você falar sobre o Casa Velha. Porque realmente o Casa Velha é uma das obras mais polêmicas do Machado. Inclusive porque ficou guardada, inclusive porque foi publicada numa revista feminina, inclusive porque só foi descoberta depois de muita pesquisa pela Lúcia Miguel Pereira, inclusive porque a Lúcia cometeu alguns equívocos de análise, assim como o Gladson também cometeu alguns equívocos de análise, mas de alguma forma ele resgatou. E você abordou muito maravilhosamente esta casa velha, esta casa patriarcal, essa casa do primeiro reinado, esta casa que, infelizmente, o Cônego não conseguiu escrever a história dela e escreveu outra história. Você fez essa abordagem brilhantemente, não poderia ser diferente, porque você é brilhante, brilhante, brilhante. Eu me orgulho de ter tido você como minha professora. E você será eternamente minha professora. E você nos honrou demais com a sua presença neste curso. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Um beijo, fique com Deus. Parabéns. Muito lindo que a Beth disse, inclusive, esse reconhecimento da figura do professor, que nós temos procurado destacar nos nossos cursos também aqui na JL.
Eu observei que a Ivone voltou, Arnaldo Ricardo pediu a palavra e a Ceci pediu a palavra para oficializar o fechamento de hoje. Ivone, você pediu novamente ou foi a mão que continua? Gente, acho que a Ivone esqueceu, ligado aqui, tá? Então, rapidamente, porque já são 20h20, Arnaldo, rapidamente eu lhe concedo o seu minutinho e depois o minutinho da Ceci. Arnaldo, você. Oi, boa noite. Agradecer à professora Maria, né, pela palestra, né, bateu uma força assim na palestra dela, né, muito bom. Pois é, tem esses contos do Machado de Assis, né, que acho que foram os últimos, né, como você disse, ele escondeu, não queria que fosse publicado, coisa assim, né, que ele é bem, né, parece que assim, ele pega mesmo para poder, né, mostrar como é que era uma parte da sociedade, né, a parte da nobreza, né, sei lá, do império, né, e ele bota mesmo o pessoal, ele mostra mesmo o pessoal lá na psique bem baixa mesmo, né, dos crimes, é quase crime, né, coisa, ele mostra o adultério, né, como uma coisa moral, né, muito muito coisa moralista, né, e muito penalista, né, na verdade, né, ele bota essas pessoas como abaixo da moral, né, e ele faz isso mesmo ele acaba com a pessoa, né, pega a imagem desse personagem, né, classe média ou nobre, né, na época, e ele desce o sarrafo mesmo, né, mostra a pessoa bem crua mesmo, né, e faz uma escatologia moral mesmo do personagem, né. É incrível mesmo como nessa época podia fazer isso, né. Acho que é um pouco de jornalismo também, né, isso aí. Obrigado. Muito obrigada. Os comentários são simplesmente de muito elogio e agradecimento ao curso, à Nazaré, a grande apresentação, a sua maestria e a condução do processo, que a Beth fez também com muita elegância e sabedoria. E agora, a palavra da nossa presidente, Ceci Barbosa. Então, antes de fechar os nossos trabalhos de hoje, os meus cumprimentos entusiasmadíssimos para a nossa querida Nazaré. Realmente foi um prazer muito grande, não se poderia interromper, fazer acabar exatamente às 8h, tinha que realmente passar, e pena que não pudemos nos estender mais tempo. Eu penso muitas vezes que talvez esse nosso curso devesse ter um tempinho um pouco maior, porque realmente são tão agradáveis as apresentações que a gente fica com pena de ter tudo concentrado em 1h. Então, realmente, um pouquinho mais, eu acho que talvez fosse necessário ser repensado para um próximo. Nazaré é sempre brilhante, nós tínhamos certeza disso, que seria um quase fechamento do nosso curso, com todo esse brilhantismo. E uma coisa que comunica muitíssimo é o entusiasmo da Nazaré. A Nazaré, no momento que ela faz uma apresentação dela, ela praticamente ignora todas as dores, todo o mal-estar, tudo que acontece, tamanho entusiasmo que ela transmite. É muito agradável você passar isso para nós, Nazaré. Muito obrigada. E agradeço a presença de todos. Já falei a respeito do nosso 5º encontro com academias de letras de Minas Gerais. Então, quem tiver disponibilidade, começaremos na sexta-feira, às 14h30, no MAN, com a oficina de escrita criativa. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Marisa, nossa diretora de eventos, muito obrigada, nossa brilhantíssima coordenadora, a Maria Nazaré Saqueto. Nazaré, um beijo para você e muitíssimo obrigada. Venha sempre. Muito obrigada, desculpe ter passado da hora, mas eu escrevi muito. Eu fiquei 3 meses escrevendo com muita força, assim, mas eu fiz com paixão, sabe? É isso. Eu sou uma pessoa apaixonada por Machado, pela literatura e pela esperança, né? Então não tem jeito, só assim mesmo.
E nós Foi fomos linda a privilegiados declaração por da poder- sua paixão, né, Ceci? Boa Se noite, todos então, muito fizerem obrigada. assim todos os cursos, nós vamos passar a ser conhecidos, sabe onde? No outro lado do mundo, porque é muito conhecimento que chega, muito amor, muita paixão, e essa beleza de nos trazer um especialista como Paulo Viana, aqui na nossa tela e no trabalho, que eu vi também que estava aqui presente o Fábio, que é um latinista também, eu vi pessoas, os seus filhos estavam aqui, a Flávia, o Lucas, isso é muito importante. Me deixa bem, né? Agradeço a todos e vou dizer ao Frazão que pode parar a gravação e nós estamos dando nossa boa noite